Bom dia, senhores. Dando continuidade ao capítulo 11, falando de momento angular, o que nós já vimos até agora? Nós vimos nas últimas aulas que provamos, que a derivada do momento angular em relação ao tempo é igual ao torque, ao somatório, na verdade, dos torques externos ao sistema. E a última relação que nós provamos foi que o momento angular de um corpo rígido girando em torno de um eixo é o momento de inércia em relação a esse eixo em que o corpo rígido está rotacionando, vezes a velocidade angular deste corpo que está girando em torno do eixo. Ou seja, nós temos aqui um corpo rígido girando em torno desse eixo. O momento angular em relação a esse eixo aqui, um eixo qualquer, tá? É o momento de inércia do corpo em relação a esse ponto aqui, aonde cruza o eixo, vezes o momento angular a velocidade angular que o corpo gira em torno desse eixo. Então nós provamos essas duas relações. E durante o capítulo 10 e o 11, nós estamos sempre fazendo a correlação da translação com a rotação. Força, a analogia de força para rotação é o torque. O torque é igual ao vetor R, é o vetor R vetorial força. O momento linear é o momento angular, que é o vetor R vetorial momento linear. Isso para sistema de partículas. Temos o momento linear de um sistema que é igual ao somatório do momento linear das partículas que contém esse sistema. O momento angular de um sistema é o somatório de todos os momentos angulares das partículas que compõem esse sistema. Então, nós podemos ver que há sempre a analogia da translação com a rotação. O momento linear para um corpo rígido é a massa vezes a velocidade do centro de massa, e o momento angular, como nós vimos na aula passada, é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Repare que, analisando isso aqui fisicamente, nós podemos concluir que o momento angular vai ter sempre o sentido e a direção da velocidade angular. E, finalmente, nós vimos que a força é a variação do momento linear com o tempo. E na analogia à rotação, o torque resultante é igual à variação do momento angular com o tempo. E temos a lei de conservação. A lei de conservação para uma força constante, o momento linear não varia, ele é constante. E para a rotação, o torque igual a zero, não havendo torque resultante externo, o momento angular ele se conserva, ele é constante. Então, eu estou repetindo aqui, estou sendo bem repetitivo com isso para fixar que nós temos sempre a analogia. Então, sabendo como funciona o movimento de translação, fazendo analogia para a rotação, nós temos todas as relações aqui de rotação. Então, agora, falando de conservação do momento angular. Como eu acabei de falar, se o torque externo ao sistema é igual a zero, dl dt é igual a constante. Então, o momento angular ele não varia se o torque externo for igual a zero. Então, este resultado é conhecido como lei de conservação do momento angular. Também pode ser escrito na forma momento angular total em um instante t1 igual ao momento total em um instante posterior t2. Então, o momento angular inicial é igual ao momento angular final. Então, essa lei de conservação é uma lei bastante poderosa, assim como a lei
a lei de conservação de energia e a lei de conservação de momento linear. Nós vamos ver que essa lei ela é válida para todos os sistemas que a gente conhece no universo. Mesmo trabalhando com velocidades próximas à velocidade da luz, ou seja, a física moderna, ou trabalhando com física quântica também, a física dos átomos, esta conservação ela sempre vai ser respeitada, assim como as outras duas leis de conservação. Então, definição. Se o torque externo resultante que age sobre um sistema é nulo, o momento angular L do sistema permanece constante, seja quais forem as mudanças que ocorrem dentro do sistema. Aqui está formalizando o que eu disse aqui, né? Se o torque externo é igual a zero, não há variação de momento angular no sistema. Essa é a definição da conservação do momento angular. Então, agora, isso daqui é importante, muito importante. Ó, as equações, estas equações aqui, elas são vetoriais. Então, elas são equações vetoriais. Como tais, são equivalentes a 3 equações para as componentes. Isso daqui, por ser vetorial, é uma igualdade de 3 componentes, né? X, Y e Z, que corresponde à conservação do momento angular em 3 direções mutuamente perpendiculares. Dependendo dos torques externos que agem sobre um sistema, o momento angular pode ser conservado apenas em uma ou duas direções. Então, dependendo do torque que um sistema está submetido, o momento angular ele pode conservar em apenas um dos eixos. Ou seja, nós temos aqui o eixo de coordenadas x, y e z. Se nós tivermos um torque atuando aqui apenas em z, o momento angular em z ele vai ser alterado, obviamente, né, pela lei da conservação de energia. Então, esse torque, se estiver atuando só em z, o momento angular em x e o momento angular em y, ele vai se conservar. É isso que está dizendo aqui, tá? Isso vai ser muito importante para a resolução dos problemas. Outra definição. Se a componente do torque externo resultante que age sobre um sistema ao longo de um eixo é nula, então, se o torque externo sobre um sistema ao longo de um eixo é nula, o componente angular do sistema ao longo desse eixo permanece constante, seja quais forem a mudança que ocorre dentro do sistema. É o que eu disse aqui. Se mesmo um sistema com um torque aqui em Z, o momento angular geral, é claro que ele não se conserva, porque o sistema está submetido a um torque. Mas o momento angular em X e o momento angular em Y, ele vai se conservar. O momento angular só vai se alterar aqui em Z. Aqui é a conservação de momento angular, né? Então nós temos L inicial igual a L final. Para um corpo rígido girando em torno de um eixo, momento de inércia inicial vezes a velocidade angular inicial é igual a momento de inércia final vezes a velocidade angular final. Então nós temos aqui um problema não, né? Um fato aqui bem clássico que acontece uma pessoa aqui, né? Ele está girando uma cadeira que tenha condição de girar aqui, uma velocidade W. Inicialmente ele está com os halteres aqui com o braço aberto. Isso quer dizer o quê? Que aqui o momento de inércia ele é alto. Ao ele fechar o braço, o que é o momento de inércia? O momento de inércia nesse caso pode ser calculado por mr ao quadrado. R, essa distância aqui entre o eixo e os halteres, esse R aqui, ele é relativamente alto. Isso vai implicar no momento de inércia alto. Nesse caso aqui, ao ele fechar o braço, é o contrário, né? O R vai ficar pequeno
R vai ficar pequeno, R ao quadrado vai ficar relativamente pequeno, momento de inércia pequeno. Então, nós temos no primeiro caso o momento de inércia alto e no segundo caso o momento de inércia pequeno, né? Relativamente pequeno. Como a lei de conservação do momento angular ela tem que ser atendida, então, I inicial vezes a velocidade angular inicial igual ao momento de inércia final vezes a velocidade angular final tem que ser igual se o momento de inércia inicial aqui é alto, aqui é baixo. A velocidade angular da pessoa aqui, ela tem que ser necessariamente baixa, relativamente baixa à velocidade angular aqui. Então, a velocidade angular aqui é baixa e a velocidade angular aqui é relativamente alta. Então, a pessoa vai girar com uma velocidade bem maior no caso B em relação ao caso A. Isso é um exemplo clássico de conservação de momento angular. Aqui nós temos outros exemplos, né? Uma pessoa saltando, ao ela se curvar, o momento de inércia dela vai diminuir, ela vai girar com uma velocidade angular maior. E no final aqui, ela tem que esticar o corpo, estica o corpo para o momento de inércia dela aumentar e a velocidade angular dela diminuir. Um outro exemplo clássico é aqui a bailarina, ao girar o corpo, para ela girar mais rápido, ela tem que fazer o momento de inércia dela diminuir. Então, nós temos exemplos clássicos aí de conservação de momento de inércia. Nós temos aqui um pequeno teste, um teste conceitual. Vamos ler o teste. Um besouro rinoceronte está na borda de um pequeno disco que gira como um carrossel. Seu besouro se desloca em direção ao centro do eixo. As seguintes grandezas, todas em relação ao eixo central, aumentam, diminuem ou permanecem a mesma. Então, nós temos aqui um disco, né? Nós temos aqui o besouro. Ele desloca em direção ao centro do eixo. Ele deslocando em direção ao centro do eixo, ele pergunta, o momento de inércia vai aumentar ou diminuir? O momento de inércia é igual a massa vezes R ao quadrado. R vai diminuir, então o momento de inércia vai diminuir. São exercícios conceituais só para fixação do conhecimento. O momento angular L é igual a, nesse caso aqui nós podemos trabalhar com R, M vezes V, ou L igual a I vezes W. A velocidade angular vai permanecer a mesma, né? Porque ele vai andar, a velocidade tangencial dele vai diminuir, né? Porque o raio vai diminuindo, mas a velocidade angular vai permanecer a mesma. Como o momento de inércia vai cair, o L vai diminuir também. Então, o momento angular aqui também vai cair. E a velocidade angular, como eu falei, a velocidade angular vai permanecer constante. O que vai alterar vai ser a velocidade escalar. Tá? Podemos ver aqui também, né? A velocidade vai diminuir e o raio também vai diminuir. A massa permanece a mesma, então o momento angular vai cair. Tá? É um teste simples, só para fixação do conhecimento. Na próxima aula vamos fazer os exercícios 63 e o 66.